Vendo os irmãos de José que seu pai já era morto, disseram: é possível que José tenha ódio de nós. Certamente nos retribuirá todo o mal que lhe fizemos. Por isso, mandaram dizer a José. O seu pai, antes de morrer, ordenou o seguinte: é isto que vocês dirão a José: perdoe, por favor, a transgressão dos seus irmãos e o pecado que cometeram, porque eles lhe fizeram mal. Agora pedimos que perdoe a transgressão dos servos do Deus de seu pai. Ao ouvir estas palavras, José chorou. Depois vieram também os seus irmãos. Prostraram-se diante dele e disseram: eis-nos aqui, somos seus servos. Mas José respondeu: não tenham medo. Será que eu estou no lugar de Deus? Vocês, na verdade, planejaram o mal contra mim. Porém, Deus o tornou em bem, para fazer como estão vendo agora, que se conserve a vida de muita gente. Portanto, não tenham medo. Eu sustentarei vocês e os seus filhos. E assim José os consolou e lhes falou ao coração. Você já parou para pensar por que não imaginamos que relação pode haver entre o Senhor e os acontecimentos na história da humanidade, acontecimentos absurdos, repugnantes e incompreensíveis? Porque se não for pela fé em Deus, o interesse e a participação de Deus nos acontecimentos, nos eventos históricos, nós somos levados de maneira abrupta, apressadamente, a querer interferir, a promover uma defesa que se faça isso, se faça aquilo, e com soluções humanas e incrédulas. A nossa confiança tem que estar na providência de Deus. E a confiança na providência de Deus não nos fará inertes. Porque Deus, Ele nos chama para agir, para tomarmos atitude. É a nossa responsabilidade. Mas todo o nosso agir deve ser conforme a orientação de Deus e confiando nessa providência, confiando no plano divino, que não pode ser frustrado, jamais. Deus se revela ao seu povo como Deus da aliança em Abraão, com Abraão, e o preserva. Esse povo o preserva, Abraão, toda a sua descendência, nos termos das promessas feitas e cabendo ao ser humano obedecer, cabendo a nós obedecer-lhe os mandatos e assim testemunhar a todas as pessoas, a todos os povos, a soberania de Deus. Isso
É extremamente importante confiar na providência de Deus, crer que Ele age, mas Ele exige a nossa atitude. Responsavelmente, nós, diante de Deus, temos que cumprir os seus mandatos espiritual, cultural e social. José, Deus preserva o seu povo. A história de José é muito interessante, cheia de aventuras, de peripécias emocionantes, e nós corremos o risco de ficarmos entretidos com toda a história nesse ponto e perder o sentido rico e profundo que há na história de José, que está registrada aqui na palavra de Deus em Gênesis. E não é sem propósito que ela está aqui registrada a partir do capítulo 37 de Gênesis e vai até o capítulo 50 do livro de Gênesis. Essa história, nós analisando, estudando, nós vamos ver a ação de Deus de modo claro, coerente e agindo em favor do seu povo. Em meio às dificuldades humanamente intransponíveis. E tudo Deus faz de acordo com os seus planos, e que são planos eternos, e as suas graciosas promessas. A narrativa sobre os filhos de Jacó, que estão contidas a partir do capítulo 37 de Gênesis, mostra que José, um dos filhos de Jacó, tem um papel central na história. Alguns irmãos de José desempenham papéis variados e Jacó permanece em destaque, porque muito do que cada filho faz se relaciona com Jacó. E todo esse estudo, toda essa narrativa deve ser considerada uma história profética, história com uma mensagem de Deus. E essa mensagem, ela apresenta uma continuação do modo como o reino de Deus e o seu pacto e o ofício do mediador continuam a ser revelados pelo Senhor Deus. A revelação a Jacó e aos seus filhos. Devemos ter em mente o referencial ao analisarmos a vida de José. E qual é o referencial? Aquilo que constitui o referencial para estudarmos a vida de José ou são, melhor dizendo, são o reino de Deus, a aliança e o mediador. São esses elementos que dão sentido à história toda, e tê-los na nossa mente
nos ajudará a ver nessa narrativa, mais que uma aventura emocionante e cheia de surpresas. Em Gênesis, no capítulo 37, o versículo 1, registra que Jacó havia se estabelecido, estava morando ali na terra de Canaã, que é a terra onde seu pai havia vivido. E essa declaração vem depois de Gênesis 35, que diz o seguinte, são duas referências. Então, Gênesis 35, versículos 27 a 29, que diz o seguinte: Jacó veio a Isaque, seu pai, a Manre, a Criate-Arba, que é Hebrom, onde peregrinaram Abraão e Isaque. Os dias da vida de Isaque foram 180 anos. Após uma longa velhice, Isaque expirou e morreu, sendo reunido ao seu povo, e Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. A segunda referência está no capítulo 36, que vai falar sobre Esaú e os seus descendentes. Esaú casou-se, tornou-se rico, teve descendência e mudou para perto de Jacó. Mas a atenção recai sobre Jacó e sua família, vivendo ali na terra prometida. Jacó habitou na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã, no capítulo 37. E é importante nós termos isso em mente. Primeiro, os elementos como referencial: o reino de Deus, a aliança e o mediador. E segundo, o destaque para essas duas referências sobre Esaú e Jacó sepultarem o seu pai, e ali em Manre, e também a descendência de Esaú. A terra de Canaã é o palco da história, mas o Egito também faz parte. Boa parte desse relato nós temos o Egito, aquele império poderoso na época. Mas a lição que aprendemos aqui tem a ver com o cumprimento das promessas de Deus em relação à descendência, à terra e quanto ao relacionamento de Israel com todas as nações, todos os povos. Gênesis 37, versículos 2 e 3, destaca José como o mais amado dentre os filhos de Jacó. Quando José tinha 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais José do que todos os seus outros filhos, porque era filho da sua velhice, e mandou fazer para ele uma túnica talar de mangas compridas.
E os irmãos de José, quando viram que o seu pai o amava mais do que todos os outros, eles odiaram José e já não falavam pacificamente com José. E José, ele tinha sonhos. Esses sonhos que José tinha eram vindos de Deus, que mostravam a José vislumbres de uma futura autoridade. Só que José não compreendia esses sonhos. E ele sonhava e contava para os seus irmãos. Diz aqui no capítulo 37, versículo 5, que José teve um sonho e contou aos seus irmãos. E por isso odiaram ainda mais. E ele contava o sonho, talvez todo animado. E os irmãos já tinham assim um certo ódio, porque Jacó o amava mais. E agora José vem com esses sonhos espetaculares. E eles então, no seu coração, tinham mais ódio, tinham ciúme. E havia isso entre os irmãos. E novamente José sonhou e dizia aos seus irmãos, eu tive outro sonho, e ele contou. E nesse segundo sonho, até o seu pai o repreendeu, até o seu pai ficou indignado com aquele sonho. Mas José não compreendia ainda. Daí, para o ressentimento, e foi um passo, o ciúme, o ódio, o sonho, a inveja. E isso então levou uma influência negativa na família de Jacó, um desenvolvimento ali na família de brigas, de desentendimento, de ciúmes. Isso dominou as relações familiares, o ressentimento. E o ressentimento dos irmãos e os ciúmes dos irmãos levaram esses irmãos de José a vender José aos mercadores midianitas, em Gênesis 37, 28. Nós podemos ver, quando José vai chegando, eles dizem, porque José foi mandado pelo seu pai para ele ver como estavam, onde estavam seus irmãos e o que eles estavam fazendo. E então José, quando foi chegando, eles disseram, lá vem o grande sonhador, vamos matá-lo. O ciúme, o ressentimento era tanto, o ódio nos seus corações, como diz aqui no Gênesis 37, que eles decidiram, vamos matá-lo e jogar o corpo numa destas cisternas. Diremos que um animal selvagem o devorou. Vejamos em que vão dar os sonhos dele. Acontece que Rúben e depois Judá tentaram se apresentar como os protetores da vida. E a intenção de Rúben era salvar o seu irmão José e levá-lo de volta ao
pai. Lembre-se que Rúben era o irmão mais velho, era o primeiro filho de Jacó. Então Rúben disse: não derramem sangue, joguem o rapaz naquela cisterna que está no deserto e não lhe façam mal. A intenção de Rubens era jogar José na cisterna, mas depois ele iria lá resgatar José e levá-lo de volta ao pai. Mas acontece que isso foi frustrado por Judá, porque Judá deu outra sugestão. Logo que José chegou, os irmãos decidiram matá-lo, e quando José chegou pertinho, eles tiraram a túnica, despiram José daquela túnica, talar de mangas compridas que ele trazia, e o jogaram na cisterna. A cisterna estava vazia e sem água, e foram comer, sentaram para comer. Mas Judá, ali durante o almoço, ele diz o seguinte para os irmãos: o que vamos ganhar se matarmos o nosso irmão e depois escondermos a sua morte? Porque eles viram, quando eles estavam assentados, se alimentando, eles viram uma caravana de ismaelitas que vinha de Gileade. E os camelos, seus camelos traziam especiarias, bálsamo, mirra, que levavam para o Egito. Então Judá teve essa ideia e falou com os irmãos: vamos vendê-lo aos ismaelitas, não lhe façamos mal, pois é nosso irmão, é do nosso sangue. E os irmãos concordaram, e quando os mercadores midianitas chegaram, passaram, os irmãos de José o tiraram da cisterna e o venderam aos ismaelitas por 20 moedas de prata. E Rúben, que não estava nesse momento, Rúben chega e não vê o irmão e pergunta. Ele então fica profundamente triste, ele rasga as suas roupas, num sentido assim de que o que ele ia fazer agora? E ele diz: o rapaz não está lá, o que eu vou fazer? Eles então tiveram a ideia, pegaram a túnica de José, embeberam no sangue de um animal e iam levar a seu pai, dizendo que José fora morto por uma fera. Rúben, mais à frente, no capítulo 42, Rúben, ele vai garantir ao seu pai que naquele momento de fome em que eles foram buscar alimento no Egito, já lá mais na frente, quando José se tornou o governador do Egito, então Rúben garante ao seu pai que vai trazer Benjamim, o irmão mais novo, em segurança para Jacó. Porque José, naquele momento que ele estava como governador, ele exigiu encontrar-se com seu único irmão materno. Apesar de Rúben ter se oferecido como mediador naquela ocasião, Rúben não recebeu a porção dobrada, a porção dupla, como o filho primogênito. E Rubens também não foi, Rúben
não foi escolhido por Deus para dar continuidade à linhagem santa, a linhagem da aliança. As suas tentativas em ser misericordioso, tanto com José como para com seu pai, não removeram aquela marca do incesto que ele havia cometido contra Jacó, seu pai. Então ele garantiu a Jacó que levaria Benjamim, mas que o traria de volta para Jacó, porque naquele momento José, ele vê Simeão ali no meio, né, todos os seus irmãos. Eles não sabiam que era José, que já tinha passado muitos anos, e José era o governador do Egito agora, então eles nem imaginavam. E José vê Simeão, que era o irmão mais velho, que estava lá quando ele foi jogado no poço, quando ele foi vendido pelos seus irmãos. Então ele prende Simeão e exige que tragam Benjamim da próxima vez. E os irmãos, já sabendo, né, como o pai ficaria sem o outro filho, então Rúben fala para o pai: eu trago ele de volta, em segurança, para poder também trazer Simeão, que tinha ficado como garantia. Então Simeão, ele entrou nessa narrativa por causa disso. José o tomou como refém e ele era um irmão mais velho que estava quando ele foi vendido ao Egito. Essas experiências da família de Jacó se desenvolviam. Enquanto isso estava acontecendo, se você ler o capítulo 37, 38, 39, nós vemos que tudo isso acontecendo e José, são os escolhidos, se tornavam os canais de bênçãos de Deus. Olha que interessante. A escolha de Judá no capítulo 49 de Gênesis é surpresa para Jacó. Quando Jacó, já lá no Egito, chegando ao fim da vida, Jacó vai abençoar os seus filhos. Jacó diz de Judá: Judá, os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Judá é um leãozinho da presa. Você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta à videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Os seus olhos serão cintilantes de vinho, e os seus dentes serão brancos de leite. Olha a profecia, a bênção profética de Jacó. Ele faz uma bênção profética para cada filho. E aqui, para Judá, mostra a eleição de Deus, de Judá e a sua descendência, e dele viria o
Messias. Lavará suas roupas no vinho, a sua capa em sangue de uvas. O sacrifício de Jesus, o cetro, o bastão, se referindo ao reinado. Essa maravilha, Deus escolheu Judá. Judá era culpado de impureza sexual. Leia o capítulo 38 de Gênesis. Ali dentro, no meio da sua família, Judá, ele cometeu o pecado de impureza sexual, que envolve seus filhos, envolve a sua nora, mas Deus escolheu Judá. E Deus escolheu também José, que é o contrário de Judá, porque José, vendido ali para o Egito, se tornou escravo de Potifar. E Potifar confiava em José e tudo na casa era por conta de José. E José administrava todos os bens, tudo ali na casa, todo o movimento financeiro, tudo. Potifar confiava em José de tal maneira que deixava tudo nas mãos de José, aquele escravo hebreu. E esse escravo hebreu, jovem, estava numa terra estranha, no reino estranho, no império poderoso, onde havia muitos deuses. E Potifar era o comandante da guarda real do palácio do faraó. Olha onde Deus foi colocar José. E José, tendo ali toda essa administração, ele era assediado constantemente pela mulher de Potifar. E José, em determinado momento, ele recusou, todas as vezes, ele recusava desonrar a si próprio, desonrar a esposa de Potifar, trair Potifar e pecar contra Deus. Ele recusou naquele lugar estranho, longe de todos os seus, um rapaz jovem, e diz a Bíblia que José, aqui no capítulo 39 de Gênesis, José era de belo porte. E a mulher de Potifar cometeu um assédio forte em cima de José, mas José não pecou. E José recusou, fugiu, correu do pecado da impureza sexual. E Deus escolheu José. Então, Judá e José, contraste entre os dois irmãos, mas José, ele provou ter um caráter forte nas circunstâncias adversas, enquanto Judá foi culpado de uma conduta imprópria no ambiente familiar. E José, no meio da adversidade, ficou firme, decidiu, recusou a pecar contra Deus. No entanto, ambos foram escolhidos por Deus para servirem como agentes da aliança dentro do reino. José é um tipo de Messias, ou tipo do Messias que viria, e Judá
como o ancestral do Messias. Que maravilha! Só o Senhor Deus soberano pode fazer isso. Jacó, embora ele apareça aqui na narrativa em segundo plano, mas ele permanece com um caráter dominante. Ele mostrou favoritismo a José, e isso era uma razão para rivalidade entre os irmãos na família. Mas no capítulo 42, quando houve a fome, a grande fome, ele não hesitou e enviou seus filhos ao Egito para comprar mantimentos, mas ele protegeu Benjamim. Benjamim, o seu filho mais novo, no capítulo 42, o versículo 4, Jacó falou: vocês irão, vocês 9, 10, esses 10 filhos aí mais velhos, irão ao Egito trazer o mantimento, mas Benjamim, não. Benjamim vai ficar aqui comigo, agarradinho comigo aqui. Ele buscou manter Benjamim em sua companhia. Porque Benjamim era o filho caçula, era o irmão de José. José havia morrido, era o que Jacó pensava e acreditava por causa da artimanha dos irmãos, né, dos outros filhos. Então Jacó acreditava que José havia morrido. E Benjamim e José eram os filhos de Raquel. Benjamim era o último filho de Jacó e que Raquel, ao dar à luz, faleceu. Então Jacó não queria que Benjamim se perdesse também, fosse embora. Então ele manteve Benjamim agarradinho com ele, e ele não deixou a sua terra enquanto Deus não lhe garantiu o retorno. Lá em Gênesis 46, Deus diz a Jacó: não tenha medo de ir para o Egito, eu estarei com você, eu vou fazer de você uma grande nação, eu irei com você para o Egito, disse Deus, e vou fazer você voltar de lá. Então Jacó, em todas essas experiências, ele mostrou-se um pai preocupado com uma família, nos tempos ali de crise, de fome. Ele se mostrou preocupado com seu filho mais novo, mesmo ele querendo ficar com Benjamim, mas naquele momento ali, como nós já vimos, que José exigiu a presença de Benjamim no Egito, então ele não teve jeito, ele teve que deixar Benjamim ir, mas então ele confiava em Deus, e ele foi usado por Deus no curso, na direção do curso dos acontecimentos em Canaã e também no Egito. Deus se revela a Jacó, se revela a José. Nós podemos aprender aqui nessa história e perguntar: você lembra, pode relatar experiências negativas que foram claramente usadas por Deus para te abençoar posteriormente? A história de José nos ensina a respeito da providência graciosa de Deus, agindo conforme prometeu aos pais do passado. Ele mostra o poder real de
Deus e a preservação do seu povo para a sua glória. Deus falou a Abraão que de Abraão sairia uma grande nação. Deus falou com Isaac a mesma coisa. E agora Jacó, com seus 12 filhos, teria uma grande nação. E Deus falou a Abraão que os descendentes de Abraão futuramente iriam ser escravos no Egito e ficariam no Egito por 400 anos, mas Deus os traria de volta para a terra prometida e Deus promete isso a Jacó. Então, o poder de Deus e a preservação do seu povo, tudo dentro a providência divina ali nos acontecimentos da história. E a história de José, nós não podemos tirar lições apressadas e claras, embora que sejam verdadeiras, mas acima de tudo é compreender, buscar a compreensão do sentido de tudo o que aconteceu e de todos os envolvidos em relação ao plano de Deus. Então, temos que ter isso em mente. O reino de Deus, a aliança, o mediador e a soberania de Deus em relação aos acontecimentos e nações mostra que Deus rege, Deus reina, Deus é rei e a sua fidelidade, as suas promessas e suas exigências em relação ao seu povo nos levam a recordar a aliança firmada. Deus disse a Abraão: anda na minha presença e ser perfeito. E isso não mudou. Então Deus é fiel às suas promessas e Ele tem exigências em relação à aliança que Ele firmou. E o uso gracioso que Deus, o Senhor, faz de seus servos, das pessoas, nos seus relacionamentos com outros povos, outras pessoas, nos faz relembrar a disposição de Deus em ter um mediador. Deus levantou alguns homens como tipos do mediador. Deus levantou alguns homens como mediadores. Mas esses homens eram anúncio, prefiguravam, anunciavam o mediador excelente, perfeito, único, absoluto entre Deus e os homens, que esse mediador viria. Então, Deus levantava homens como José, e José se tornou notável como um tipo de Cristo. Isso é importante e rendemos graças e glórias a Deus, porque o mediador real, perfeito, veio até nós, como Deus havia prometido. E também as diferenças entre Judá e José nos ensinam, nos mostram outra vez o caráter soberano
de Deus em escolher. A soberania divina na escolha do ser humano. Mais uma vez nós vemos aqui Judá e José, escolhidos por Deus. E também as nossas limitações, os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pequenos entendimentos, as nossas limitações não embaraçam Deus, não deixa Deus embaraçado. E nós nos autoproclamarmos merecedores de alguma coisa, se nós tivermos isso, essa autoproclamação de méritos, chegarmos diante de Deus e mostrar aquilo que nós merecemos, não impressiona Deus. Não é aquilo que fazemos, não depende de nós. Deus nos chama e Deus quer que nós confiemos na sua providência, mas temos a responsabilidade em agir de acordo com a sua vontade, com a sua direção, com a sua orientação e cumprir de maneira santa e agradável a Ele os mandatos, enquanto aqui estivermos. E por isso precisamos do mediador, que é Jesus Cristo, o ressurreto, o que está vivo. Esse mediador nos leva a Deus, ao mesmo tempo que Ele nos traz Deus, pois Ele é o próprio Deus, que se encarnou e veio como homem e viveu sem pecado. Cumpriu todas as coisas por amor. Amor a você, amor a mim, amor a toda a humanidade. E só nele podemos nos redimir. Só nele. Então, toda essa história, no livro de Gênesis até o Apocalipse, o Antigo Testamento, o Novo Testamento, o que importa é Deus. Deus que é o supremo, o principal em toda essa história da redenção. Creia, se arrependa dos seus pecados, creia em Jesus Cristo, o Senhor, Redentor e Mediador, único, que pode te levar a Deus. Deus abençoe a sua vida e tenha uma ótima semana com a graça do Senhor Jesus.